Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês uma questão que é a seguinte: o que faz um grupo se tornar um grupo religioso? Quer dizer, quais são as características para que a gente possa denominar, dizer que um grupo é classificado como um grupo religioso, como uma religião? O que é uma religião? Quais são as características que fazem com que um grupo se torne aquilo que a gente chama de religião? E por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente está dando palestra, falando sobre religião, volta e meia alguém pergunta: afinal, o que é uma religião? Quais são as características que fazem com que um grupo seja visto como uma religião? Ou então, às vezes as pessoas até citam o nome de algum grupo e perguntam: esse grupo pode ser classificado como um grupo religioso? E a gente então tem que dizer para essas pessoas quais são as características que precisam estar presentes para que a gente possa classificar algum grupo como sendo grupo religioso. Veja, nesse vídeo eu não estou discutindo o que é religião. Aqui nesse canal já tem um vídeo em que eu discuto o que é religião. E nesse vídeo, o que é religião, eu digo como que surgiu o sentimento religioso, como que surgiu a ideia de criação ou da religião. Mas aqui nesse vídeo eu vou discutir então quais são as características que fazem com que um grupo se torne ou seja visto como grupo religioso. Então há uma diferença. E para essa discussão eu vou convidar um filósofo, um sociólogo, aliás, e filósofo também, né? Mas ele é mais conhecido como um sociólogo, filósofo e teólogo chamado François Routard. François Routard, ele faleceu em 2017, mas ele era um sociólogo belga, um padre católico, e que escreveu um livro sobre sociologia da religião. E nesse livro sobre sociologia da religião, ele demonstra quais são as características para que a gente possa dizer que algum grupo pode ser classificado como grupo religioso. Claro que aquilo que vamos dizer aqui não significa que não possa ser complementado. As 4 questões que o Routard coloca aqui, evidentemente que elas podem ser acrescentadas com outros elementos, né, que a gente vai descobrindo, outras características que vão sendo apresentadas por outros estudiosos, por outros sociólogos da religião. Mas o François Routard diz o seguinte, quando ele fala sobre os elementos constitutivos das religiões. Ele apresenta 4 elementos que ainda permanecem, né, nos estudos atuais da ciência da religião ou da religião. Esses 4 elementos ainda estão presentes, mas como eu falei, podemos acrescentar outros. Então ele diz o seguinte, que os elementos constitutivos dos sistemas religiosos são as expressões religiosas, as significações religiosas, a ética e a organização do grupo. Essas 4 características, elas são importantes porque é possível a gente até aplicar na atualidade. Em 2014, um juiz federal no Rio de Janeiro afirmou, classificou, disse que as religiões de matriz africana, elas não eram classificadas, elas não podiam ser vistas como religiões, porque elas não tinham um texto sagrado, elas não tinham uma divindade e nem possuíam uma hierarquia. Então veja, aquele juiz, ele utilizou uma classificação para dizer, na visão dele, o que era religião ou não. Aqui
O Rutar vai então dar essas 4 características. A primeira característica, então, que ele chama de significações religiosas, ele diz o seguinte, que todo grupo religioso, toda religião, ela tem uma forma de interpretar a realidade, interpretar o ser humano, interpretar o mundo. E como é que ela faz essa interpretação? Claro, a partir da sua fé, da sua teologia, daquilo que ela produziu como material, que pode ser escrito ou oral, quer dizer, pode ser algo que seja concreto, que esteja em um livro considerado sagrado para esse grupo religioso, mas existem grupos religiosos que não têm um texto sagrado. Isso não significa que ela que eles não possuam teologia, né? A teologia aqui no sentido de expressão de fé, a teologia no sentido de como a divindade se apresenta, de que maneira a divindade se apresenta para esse grupo. Então, a teologia, as expressões religiosas, diz o François Rutar, é a forma como a religião, como o grupo religioso, interpreta a realidade, interpreta o ser humano, interpreta o mundo. É a maneira como essa religião entende, né? Conceitua o que é ser humano para eles, o que é a realidade, o que é esse mundo, né? Então é a partir da sua teologia, dos seus textos sagrados, ou da sua fé, ou daquilo que daquilo que o grupo produziu, né, como sendo expressão da sua fé, que, como eu falei, pode ser texto, pode ser algo escrito, ou pode ser algo que vem de uma tradição, né, oral. Então é essa teologia que vai fazer com que esse grupo expresse a sua visão sobre a realidade. E evidentemente que todo grupo religioso faz uma ideia, né? Interpreta, tem uma visão da nossa realidade, do nosso contexto, do mundo, da vida, né? E isso vem ou advém daquilo que está expresso nas suas crenças, né? Então, as crenças dos grupos religiosos que dão fundamento para que eles possam interpretar a realidade a partir desses fundamentos que fazem parte da sua crença. Então, essa é a primeira característica que o Rutar coloca como sendo um critério para a gente definir o que é uma religião. Rutar começa o seu texto definindo o que ele entende por religião. Segundo ele, a definição de religião, de acordo com a sociologia, entende-se religião como construção social e cultural que faz referência ao sobrenatural. Então, nessa primeira parte que ele fala sobre as significações religiosas, ele, na verdade, vai definir esse bloco das significações religiosas em 3 partes. Ele vai falar sobre as significações relacionadas à natureza, vai falar também sobre as significações relacionadas ao sistema social, ao modo de vida, né, as relações sociais, e no final ele vai falar sobre a finalidade do ser humano. Então, o Rutar diz que as significações religiosas abrangem então esses 3 aspectos. Vamos começar com o primeiro, então. As significações religiosas relacionadas à natureza. Rutar diz que a primeira reação que o ser humano tem em relação à natureza, e aqui a natureza ele está se referindo ao seu meio, né, ao meio ambiente, o local em que o ser humano vive, evidentemente que ele está pensando em uma religiosidade ou numa religião mais primitiva aqui que eu estou falando, não no sentido pejorativo, mas primitiva no sentido de um agrupamento, de uma religiosidade mais antiga. Segundo ele, o ser humano, nessa relação com a natureza, ele percebe que a natureza nem é má, nem é boa,
mas existe existe uma coexistência de forças nessa natureza. E nessa natureza existe a força sobrenatural e a força humana, né? E o ser humano percebe então que a força sobrenatural, que depois ele pode denominar como divindade ou divindades, ela é muito mais forte, muito mais superior do que a força humana. Então o ser humano cria, segundo ele, relações simbólicas ou significações simbólicas para se relacionar com esse sobrenatural, ou com essas divindades que controlam a natureza. E criando essa simbologia e esses símbolos, é uma forma do ser humano também controlar as forças da natureza em seu favor, né? Ou agradando essas forças quando ela está irada, ou quando ele sente, ou quando o ser humano sente que essas forças estão iradas, ou então simplesmente agradecendo a essas forças pela própria natureza e os benefícios que a natureza produz. Então essa é a primeira coisa que o Rutar fala em relação à natureza e às significações. Então a segunda parte das explicações religiosas ou representações religiosas é o que Rutar chama de explicação a respeito da ordem social. Como interpreta a ordem social ou as relações de produção. Como que a religião, como que o grupo religioso entende e como funciona as relações que se estabelecem entre os seres humanos e também entre o trabalho, entre as relações de igualdade, de desigualdade, por que há injustiça, ou por que deve existir igualdade, enfim. O que o Rutar está chamando a atenção para o fato de que a religião ela pode tanto justificar a ordem social, como ela pode também desequilibrar essa ordem social no momento em que ela contesta essas relações sociais. Então, a religião ela cria significações religiosas para explicar também a maneira como se organiza a sociedade. Aqui eu estou dando o exemplo da desigualdade, justiça e injustiça, porque é geralmente o que acontece também nas relações sociais, né, nos nossos dias, né? Como que a religião justifica isso? Por exemplo, como que a religião justifica a participação das mulheres na hierarquia, na liderança, né, nos cargos de poder? Como que a religião exclui grupos, diz que esse grupo não pode participar ou aquele não pode participar? Como é que ela faz isso? Faz isso exatamente como diz o próprio Rutar, criando significações, interpretações da ordem social, né, a partir, claro, dos seus ensinos, dos seus dogmas, né, e explicando então a realidade a partir da sua visão. Por isso, ele vai dizer que a interpretação religiosa é uma maneira de enxergar a realidade, é uma maneira de ver a realidade, é colocar o óculos da religião para você interpretar a realidade a partir desse simbolismo que ela cria também para explicar para as pessoas e para os seus fiéis, né, para os seus adeptos, como é que funciona essas relações entre as pessoas na sociedade. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, hoje, né, nos dias atuais, as pessoas se referindo à desigualdade e dizendo assim, desde que o mundo é mundo, ou desde que o mundo foi criado, que isso é desta forma, que existe pobre, que existe rico, né? Desde que o mundo é assim, que a pobreza existe, que a desigualdade existe.
E muitas vezes a religião então cria significações e símbolos para justificar essa desigualdade, essas relações que existem na sociedade. Então, esse é o segundo aspecto dentro desse item sobre as significações religiosas que o Ruther fala, né, que ele dá essa explicação. A terceira parte, então, dentro desse item sobre interpretações da realidade ou significações da realidade, Ruther vai chamar de sentido do ser humano ou sentido do mundo. Quer dizer, nas significações religiosas, as religiões, dentro de seus sistemas, tem algum momento em que ela vai se preocupar com a origem de tudo, a origem do ser humano, a origem do universo, enfim. E não só se preocupar com a origem, mas com a finalidade. Qual é a finalidade do ser humano, para que fim ele existe, né? Afinal, para que o ser humano existe, qual a finalidade do ser humano nesse mundo, nesse universo, por que e para que ele foi criado. Então, as religiões, em geral, segundo ele, procuram dar uma explicação para a finalidade do ser humano. Evidentemente que não é só a religião que trabalha com esse aspecto, né? A filosofia também trabalha, outras ciências também se preocupam com a questão da finalidade humana, mas dentro desse sistema religioso, então, Ruther vai dizer que uma das preocupações da religião é procurar entender a finalidade do ser humano. E claro que, dependendo do grupo religioso, as finalidades são diferentes, mas o que o Ruther quer mostrar aqui é que existe uma estrutura, né? Ele falou daquelas 4 estruturas, e dentro dessa primeira estrutura que ele chamou de significações religiosas, ele dividiu ainda em 3 partes. Então o que ele está mostrando aqui é que existe uma estrutura para todo o sistema religioso. Quer dizer, todo o sistema religioso funcionaria dentro dessa estrutura que ele coloca nesse texto. Então, a finalidade do ser humano é uma preocupação de todo grupo religioso, diz ele. Agora, a forma como é vista, como é entendida, como é interpretada essa finalidade, evidentemente que vai variar de grupo para grupo, né? Por exemplo, o cristianismo pode dizer que a finalidade do ser humano é cultuar o seu Criador e se preparar, né, para ter uma vida digna, ter uma vida em que ele possa, depois da sua morte, morar no céu. Bom, vamos imaginar que seja essa a finalidade do cristianismo. Então essa é uma forma de você explicar, né, a finalidade do ser humano. Para que ele foi criado? Ele foi criado por Deus, né? Ele foi criado por Deus para servir a esse Deus, né? E para prestar culto a essa divindade. Essa é uma forma. Por que o ser humano foi criado? O ser humano foi criado para que ele possa se aperfeiçoar e perseguir a sua salvação, né? É uma outra forma de você explicar a finalidade. Enfim, existem outras formas, dependendo do grupo religioso. Então, o Ruther vai dizer que dentro desse item de significações, existe esse subitem que é a finalidade, né? Qual é a finalidade do ser humano e qual é a finalidade do mundo. Afinal, o mundo existe para quê? Aí, mais uma vez, dependendo do grupo religioso, vai ter uma explicação diferente, né? O mundo existe para servir ao ser humano. Vamos imaginar que fosse essa uma das explicações. O mundo existe para que a gente possa
pagar os nossos pecados, as nossas dívidas, né, aqui nesse mundo para viver em um outro mundo melhor. O mundo existe para que a gente possa aperfeiçoá-lo, né, porque esse mundo foi feito pela própria divindade. Esse mundo existe para que a gente possa aproveitar esse mundo que Deus criou. Enfim, então existem várias maneiras de você explicar qual a finalidade, qual a origem desse mundo que está aqui. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: a nossa vida é passageira, né? Esse mundo aqui, ele existe apenas uma passagem, nós estamos de passagem aqui, mas na verdade existe uma outra realidade, existe um outro mundo, né, para onde todos nós iremos, e esse outro mundo é um mundo perfeito, ou pelo menos é um mundo onde a gente vai tentar nos aperfeiçoar mais, ou então tentar nos aperfeiçoar e voltar novamente. Então, enfim, existem várias explicações. Então, o que, mais uma vez, reforçando aqui, o que o Voltaire está querendo dizer é que existe uma estrutura, né, aquelas 4 estruturas que eu já mencionei, e dentro dessas 4 ele vai subdividindo, e nessa primeira, então, ele dividiu aí em natureza, em relações sociais e finalidade do ser humano ou do mundo. Bem, pessoal, para que este vídeo não fique muito longo, nós vamos ficando por aqui. Nos próximos vídeos daremos continuidade a esse debate. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!